Remedios Vara foi uma pintora espanhola que se inspirou na mitologia para componer seus personagens principais. Em sua obra monumental, muestra íconos que se conectam con el universo femenino y la potencialización de la mujer. É monstro que, segundo a mitologia, é metade homem e metade touro. Se representa com o corpo feminino que combina os rasgos do caráter da mulher com a fluência, a valentia e o indômito. Así, el pintor se disocia la idea de la fragilidad y dependencia que la sociedad patriarcal impone sobre las mujeres. El personaje segura la clave del laberinto muy visible, que indica que probablemente fue el que se encerró en el laberinto. La obra foi pintada em 1959 e expone um problema comum nestes dias, a luta incansável por la igualdad de género. Incluso hoy en día, las mujeres luchan por sus derechos y tratan de deshacer la imagen del sexo frágil, lo que demuestra que de hecho pueden y deben tener sus propias opciones y tomar decisiones que son independientes del patriarcado. Rapaz, pensa um trem da nossa senhora, moça. Não, mas olha aqui pra você ver. Olha o short dessa daqui. Moça, o batom dela. O batom dela. Quer ser estuprado, você tá vendo? Ei, então vocês são sem vergonha? Vocês estão constrangidos? Eu não mereço ser estuprada, nem eu, nem elas. Em 2013 para 2014 foram registrados uma diminuição de 7% nos casos de estupro no Brasil. Ainda assim, os números são assustadores. São 47,6 mil estupros por ano. A cada 11 minutos. Só que no Brasil foram registrados 6.517 casos de estupro em redes públicas, sendo que somente 10% dos casos são recorridos à polícia. Entre as mulheres violentadas que ficaram grávidas, apenas 63 recorreram ao pedido do aborto. 42 conseguiram, 68%. Recentemente, um caso chocou o Brasil e chamou a atenção da mídia mundial. Uma garota de 16 anos foi estuprada no Rio de Janeiro. Não por 2, nem 5, nem 10 homens, 33. E se ela ficasse grávida de algum deles? Quais as consequências? Ela poderia abortar? Os artigos 124 a 128 do Código Penal Brasileiro criminalizam o aborto. Entretanto, institui também que, em caso de estupro, ele é permitido. Dessa forma, a cirurgia pode ser feita pelo SUS, independentemente da apresentação de registro da ocorrência policial. Ou seja, o aborto em caso de violência sexual é legal e, teoricamente, permite que as vítimas passem por procedimentos mais saudáveis e corretos. Ainda assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, acontecem cerca de 47 mil mortes por ano devido a infecções hemorrágicas, danos uterinos e efeitos tóxicos do aborto realizado clandestinamente. São 9 mulheres mortas por minuto. No fim do ano passado, o movimento feminista tomou as ruas de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, por diversos motivos. Entre eles o assédio nas redes sociais. A Valentina, uma criança de 12 anos que participava da edição infantil do programa MasterChef Brasil, e também um projeto de lei aprovado na mesma semana pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara de Deputados, a PL 5069. Elaborado em 2013, pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dificulta o aborto nos casos de estupro e pune os médicos o que fizerem. O projeto exige, para serem atendidas, as mulheres passem primeiro pela delegacia e depois façam um exame do corpo de delito, para só então seguirem para o hospital com documentos que comprovem que elas de fato sofreram violência sexual. Ainda assim, a lei pune o médico que indicar pelo dia seguinte ou que orientá-la quando ao direito de realizar o aborto, o que é permitido nos casos de estupro ou de feto anencéfalo.
Muitos brasileiros apoiam tal projeto de lei por serem veementes contra o aborto. Cientificamente, não há argumentos que justificam a não realização de um aborto durante o primeiro ou até mesmo início do segundo trimestre de gravidez, de maneira saudável para a gestante. Segundo alguns cientistas, o feto só é considerado um outro ser humano a partir da 3ª semana, porque até ali o conjunto de células que o forma ainda pode se dividir e formar gêmeos. Outros cientistas afirmam que a vida começa quando o feto é capaz de emitir ondas cerebrais, capacidade que varia entre a 8ª e 20ª semana, e há ainda os que acreditam que os direitos individuais só devem ser creditados mais tardiamente ainda, quando o feto termina de formar seus pulmões na 24ª semana, pois é só nessa fase que o feto se torna capaz de sobreviver fora do útero da mãe. Com tantos fatos científicos em jogo, não é a ciência que justifica a oposição dos brasileiros ao aborto, mas sim a religião. Mesmo sendo oficialmente um país laico, o Brasil ainda guarda traços fortes do cristianismo em sua jurisdição e tradição, com a presença de uma bancada evangélica no Congresso. A existência de uma bancada evangélica vai contra o artigo 19 da nossa Constituição, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios qualquer tipo de dependência, aliança ou ressalva de cultos religiosos ou igrejas. Além disso, a bancada representa a parte conservadora dos brasileiros, disseminando por vezes declarações machistas e homofóbicas que passam impunes. Comportamentos como os de certos representantes da bancada vão contra as conquistas femininas que mantêm-se e são conseguidas sob muita luta e determinação. Variando conforme a época e o local, a luta pelos direitos das mulheres é marca da sociedade moderna. Países ocidentais como o Brasil ainda são palco de discussões sobre direitos óbvios, como salários iguais, mas que são ideias ainda muito distantes da realidade dos países do Oriente Médio, entre os quais o Irã, onde uma mulher não pode sequer cantar sozinha na frente de homens ou sair do país sem a permissão do marido ou pai. Shirin Ebadi, primeira cidadã iraniana e primeira mulher muçulmana a receber o Nobel, é uma das mais ferrenhas defensoras dos direitos humanos. Em 1969, foi a primeira mulher iraniana a se tornar juíza, e em 1975, a presidir um tribunal legislativo. Entretanto, em 1979, após a Revolução Islâmica, por pressão de clérigos conservadores, ela e outras mulheres foram dispostas de seus cargos magistrais e passaram a realizar apenas trabalhos administrativos nos tribunais. Algum tempo depois, devido a incessantes protestos, foram nomeadas especialistas em leis, mas Ebadi pediu aposentadoria antecipada e solicitou autorização para exercer a advocacia privada, conseguido só depois de muitas rejeições. Em sua trajetória na luta pelos direitos humanos e principalmente de mulheres e crianças, Shirin Ebadi sofreu ameaças, perseguição, acusações e teve seu Nobel confiscado. Já foi também presa e exilada. Entre as causas pelas quais lutava estava a mudança das leis de divórcio e herança dos direitos infantis, em uma sociedade patriarcal que consagra a criança como propriedade do pai ou da família paterna. Dedicou sua vida à conciliação entre o Islã e os direitos fundamentais, publicando inúmeros livros sobre a temática. La obra foi pintada em 1959. La obra foi pintada em 1959. Expone um problema. La obra foi pintada em 1959. La obra foi pintada em 1959 e expone um problema comum nestes dias. Lo que demuestra que de hecho puede y debe tener voz, haciendo sus propias opciones y Demétrios Vara foi uma pintora espanhola que, na menudo, se inspirou em uns personagens da mitologia. Eu já li. Tá gravando? El personaje segura la clave del laberinto muy visible que indica que provavelmente foi ele que se desgrama, velho! Ah, mano, me tirar que batom lá, velho. Tá atrapalhador já. El personaje segura la clave del laberinto que... Não, achei.
você tá com esse batom pedindo pra ser estuprada e parte filmar ela também, doidão. Então, peraí, velho.